A adesão pode ser definida como a força que mantém juntas duas substâncias ou substratos com diferentes composições, desde que suas moléculas estejam em íntimo contato. Em relação ao mecanismo de interação mecânica, existem três fatores considerados fundamentais no estabelecimento de um íntimo contato entre o adesivo e a estrutura dental. Olha a questão levando vocês naquele slide de tensão superficial com energia de superfície, que são o umedecimento, a viscosidade e a rugosidade superficial. O umedecimento é a característica vinculada ao adesivo, né? Característica de capacidade de molhar. Viscosidade tem a ver com a energia, a tensão superficial do líquido. E a rugosidade superficial tem a ver com a energia de superfície do dente, tá bom? Em relação a esses fatores, é correto afirmar que o umedecimento é a capacidade que o adesivo tem de recobrir totalmente o substrato, incorporando as bolhas de ar entre eles. Pelo amor do Senhor, tudo que falar de bolha você repudia. Não pode ter bolha em absolutamente nada no dente, na cavidade. Ele enfraquece qualquer coisa. Enfraquece sieve, enfraquece cimento de cimentação, enfraquece restauração, então nada a ver. Se a energia superficial é menor que a tensão superficial, olha que sacanagem, né? Sacanagem essa questão. Se a energia superficial, então aqui é a energia de superfície lá do dente, é menor que a tensão superficial, que é do líquido, o ângulo de contato entre o líquido e o sólido se aproxima de zero, representando o espalhamento máximo do líquido. Vamos continuar. O molhamento ideal ocorre quando a energia de superfície do líquido não é do líquido energia de superfície, é do dente. Do líquido é tensão superficial. Olha lá, é maior que a tensão superficial do sólido. Tá vendo? Como foi bom revisar com vocês? Tá tudo ao contrário. O adesivo é efetivo quando, além de... Vou até fazer aqui, ó, energia de superfície é do sólido e do líquido é tensão superficial. Essa aqui é para classificar quem vai passar na prova, hein? O adesivo é efetivo quando, além de estar em contato íntimo com o substrato, ele se espalha fácil e rapidamente sobre o substrato. Oh, e a resposta é tão simples, né? O aumento da área de adesão relacionado ao aumento da rugosidade superficial é inversamente proporcional ao aumento da capacidade adesiva. Misericórdia. Não. Se você aumenta a rugosidade da superfície, você aumenta a capacidade adesiva, tá? Que é justamente o que está falando na letra B, só que em língua matemática, praticamente física, né? Ó, a energia superficial é menor que a tensão superficial, o ângulo de contato entre o líquido e o sólido se aproxima de zero. Não. Para ele se aproximar de zero, aquele ângulo que faz entre o líquido e o solo, o sólido, o líquido tem que ter uma tensão superficial baixíssima e a energia de superfície tem que ser alta, tá? Então, a energia de superfície é sempre maior e a tensão superficial é sempre baixa. Aí eu consigo umedecer totalmente a superfície e o tal do ângulo realmente fica zero. Sempre que a estrutura dentinária é preparada com instrumentos rotatórios, uma camada aderente de debris e biofilme bacteriano, conhecida como camada de esfregaço, smear layer, lama dentinária, é tudo a mesma coisa, é formada. Uma alternativa à sua total remoção antes da restauração do dente envolve a utilização de adesivos dentinários que possuam a capacidade combinada de condicionar e já infiltrar na dentina. Olha isso, a resposta está aqui, ó. Condicionar e infiltrar na dentina. Essa estratégia de adesão consiste no condicionamento com ácido fosfórico? Não. Aplicação de primer em seguida adesivo dentinário. Utilização de um primer autocondicionante, seguida da aplicação do primer de novo? Não. Condicionamento com ácido fosfórico? Não. Condicionamento com ácido fosfórico? Não. Utilização de um primer autocondicionante, seguida da aplicação do adesivo. Na verdade, adesivo é os dois juntos, né? São os dois juntos, primer e o bond. Mas uma tradução ali, bond foi para o adesivo. Então, letra E.
Paciente de 45 anos, diabético, descompensado, relata ter apresentado febre e estar submetido a grande estresse psicológico. Apresenta abscesso fênix na mandíbula devido à agudização de um processo apical crônico no dente 46, em que não houve tempo para as enzimas proteolíticas destruírem a cortical óssea e, portanto, o pus está contido no espaço intraósseo. O atendimento de urgência compreende. Então, vamos lá. Vamos ler de novo para que a gente entenda o quadro clínico. O cara tem 45 anos. Risca. Aqui, ó. Por que eu coloco aqui 45 anos? O cara não é jovem. Então eu não estou falando de um dente permanente jovem. Para por aí. O cara é diabético descompensado. É um fator de relevância. Relata ter apresentado febre e estar submetido a grande estresse psicológico. Lógico, o cara deve estar com dor, né? A presença abscesso fênix. Vocês sabem o que é abscesso fênix? Abscesso fênix é o agudecimento ou agudização de um processo crônico. Vou dar um exemplo. O que é um abscesso fênix? Lembra aquele caso que eu falei para vocês de periodontite apical crônica, onde aquele colega seu tem aquele dente que ele bateu, que tomou cotovelada quando jogava futebol, quando ele tinha 12 anos? O dente está preto, escuro, alteração cromática. Você fala pro cara assim, ó, vem cá, você tá com o dente escurecido, vamos lá no meu consultório. O cara é amigo seu. Aí ele fala assim, não, pra quê? Não, mas você tá com o dente escuro, tal. O cara tem 30 anos de idade já. Pô, tem quase 20 anos que esse dente tá assim, esquece esse negócio, não. Não, mas é perigoso, porque você pode ter uma necrose, infecção. Aí você convence o cara a sentar na sua cadeira. Aí você faz o teste térmico e conclui teu diagnóstico, né? Constata a necrose pulpar. É isso. O que ele tem ali? Periodontite apical crônica. Não dói, não tem nada ali de dor. Então não é agudo, mas ele é uma polpa morta. Então ele tem uma periodontite apical. Legal? Fechado. Se tem lesão, não tem lesão, se tem cisma, isso não vem ao caso. Eu estou falando da periodontite apical, o cara não tem dor. Aí você convence o cara a fazer o canal. Aí o cara abre, aí você abre o dente. Abre o dente, faz cirurgia de acesso e faz coloca as limas para fazer odontometria. Quando você coloca as limas, você empurra conteúdo necrótico para a região apical. Você não faz um bom esvaziamento e empurra a sujeira para uma região onde não tinha. E onde tinha simplesmente uma reação inflamatória crônica. Você aumenta a virulência e transforma aquele processo crônico num processo agudo. E agora com formação de pus. Então você transformou uma periodontite apical crônica em um abscesso dentoalveolar agudo. Esse abscesso chama-se abscesso fênix, ou também chamado muito comumente de flare-up. Escreve flare-up. Né? Flare-up é o agudecimento de um processo crônico. Então agora o cara está com pus. E aquele amigo seu, que viveu 20 anos com aquele dente quietinho, agora o cara acorda, tem um abscesso desse tamanho, com dor, e liga para você e fala assim, o que você fez no meu dente? Né? Que 20 anos esse negócio doía, e agora eu tô com o rosto inchado e doendo. É o flare-up. Desagradável, não deve ser uma coisa contínua no seu dia a dia, tá? Porque é um erro profissional, tá legal? Falta de esvaziamento. Então vamos lá. Presença de abscesso fênix na mandíbula devido à agudização de um processo apical crônico. Acabei de contar para vocês. Só que no dente 46, em que não houve tempo, tá? Não houve tempo para as enzimas proteolíticas destruírem a cortical óssea. Significa que não drenou, não tem dreno. Portanto, o pus está contido no espaço intraósseo. Eu chamo isso de osteoflegmão. Quando o pus está dentro do osso, ele não sai. Chama-se de osteoflegmão. Quando não tem edema, não tem nada. O cara está com um abscesso, está com uma dor insuportável, violenta, pulsátil, sensação de dente crescido, dor ao toque. Essas são as características clínicas de um abscesso fênix. Abscesso dentoalveolar agudo, tá?
E o pus está dentro do osso, então você não tem edema, você não tem ponto de flutuação, não tem nada. O atendimento de urgência compreende em quê? O que você faria? Essa é a pergunta do seu concurso. O cara que quer te colocar lá dentro para trabalhar, né, na prefeitura, não sei da onde, lá que vocês estão prestando, o cara quer saber o que você quer fazer, o que você faria. Letra A. Drenagem via canal radicular sem a necessidade de prescrição de medicação antibiótica sistêmica. Letra B. Incisão e divulsão superficial com a colocação de um dreno cirúrgico. Letra C. Medicação antibiótica sistêmica sem a realização de qualquer procedimento clínico invasivo. Letra D. Medicação antibiótica sistêmica associada à drenagem cirúrgica com a perfuração da cortical óssea. Letra E. Incisão e divulsão até que haja resistência óssea sem a necessidade de colocação de dreno cirúrgico. E aí? O que você faria? Vamos pensar no negócio? Existe uma coisa que é a seguinte. Quando você tem um abscesso dento-alveolar agudo, que seja ele por um processo normal ou por um processo fênix, que é a agudização da periodontite, eu tenho um quadro clínico de um abscesso agudo, ok? Só que esse abscesso agudo só está me causando dor. Eu não tenho ponto de flutuação. Eu não tenho ponto de flutuação, não dá para fazer drenagem cirúrgica, aquela comum que vocês estão acostumados a fazer. Então, a incisão de gengiva, divulsão, até a resistência óssea, fazer, né, drenagem cirúrgica, isso, colocação de dreno cirúrgico, isso não dá para fazer. Porque eu não tenho. Os pus só vai resolver, veja bem, a drenagem cirúrgica, tá? Só resolve com colocação de drenos. Só se resolve quando o pus já está na submucosa ou mucosa e já tem ponto de flutuação, já tem edema intraoral ou extraoral. Senão não dá para fazer. O pus intraósseo, não adianta, você pode colocar dreno ali, mas o pus está dentro do osso. Então, quando eu coloco ali, ó, incisão e divulsão, letra B, ó, incisão e divulsão superficial com colocação de dreno. Esquece, não é letra B, não dá para colocar. Legal? Qual mais aqui? Incisão e divulsão até a resistência óssea sem a necessidade de dreno. Também não, só incisão e divulsão de tecido mole até que haja resistência óssea, eu interpreto o quê? Que é só até tecido mole. Esquece, está intraósseo. Beleza? Letra C. Medicação antibiótica sistêmica sem a realização de qualquer procedimento clínico invasivo. Não faz nada. Só dá antibiótico, cara. É isso que você vai fazer? Não, não é isso que é preconizado. Tá? Agora vamos lá. Sobrou-me a alternativa A e a alternativa D. A alternativa A. Drenagem via canal radicular sem a necessidade de prescrição de medicação antibiótica sistêmica. Sabe onde eu já mato isso? Aqui, ó. O que está escrito aqui? Ó? Apresentando febre. Se eu tenho febre, eu dou antibiótico. Febre ou prostrado, imunossuprimido, ou em casos onde eu não consigo drenagem via canal. Certo? Então eu coloco assim, drenagem via canal, sem a necessidade de prescrição, o cara está com febre. Eu tenho que dar. Então isso já está errado só aí. Me sobra a alternativa D. Tem que dar antibiótico? Sim, beleza. Associada à drenagem cirúrgica com perfuração da cortical óssea. É exatamente esse é o tratamento urgencial. Se você vai realizar isso ou não, é outros 500. Lembra que eu falei para você? Clínica é uma coisa. O que é para concurso é outra. Quando eu tenho osteoflegmão, onde o pus está intraósseo, uma das condutas de urgência preconizada na literatura é você fazer uma drenagem cirúrgica com perfuração da cortical óssea. Mete uma broca ali na região da cortical óssea para que você consiga fazer a drenagem. Tá? É uma conduta de urgência. Gravem isso. E como o paciente está com febre, dá medicação antibiótica. Então, a alternativa correta é a alternativa D.
Pequenos detalhes, presta atenção, quando você for fazer a alternativa, quando você for responder essa questão, gente, faz assim, ó, pega a caneta lá e faz assim, 45 anos é uma informação interessante? Sim. Diabético é também? É. Às vezes ele vai falar de medicação, que tipo de medicação você pode dar. Apresentando febre. Opa! Legal? Febre. Depois ele coloca agudização de um processo apical crônico, não tempo. Beleza. O pus está contido no espaço intraósseo. Opa, o cara está com osteoflegmão. O cara tem um abscesso, osteoflegmão, tá com febre. O que eu faço no cara? Dou antibiótico e tento drenar de alguma maneira. Essa é a tentativa. Como que eu tento drenar? Se está dentro do osso, somente perfurando a cortical óssea. Aí me parece um bom senso. Paulinha, 2016. Assinale a opção que corresponde a uma lesão comum na mucosa oral, que se origina a partir da ruptura de um ducto da glândula salivar e consequente derramamento de mucina para o interior dos tecidos moles circunjacentes. Aqui é bem tranquilo, né? Fala de lesão comum na mucosa oral, sem dúvida a mais comum é a mucocele, né? Que se origina a partir... Todas as outras não são comuns, tá? Cistos, cialolitise é um pouquinho mais, xerostomia não é muito. Cialadenite, geralmente quando o paciente tem mucocele tem cialadenite. As glândulas acessórias vão vir com, se a gente manda para o laboratório, vem com diagnóstico de cialadenite, mas isso não é o principal, é algo secundário, né? Então, se alguém já tirou uma mucocele e mandou para o laboratório, o diagnóstico vem mucocele ou fenômeno de extravasamento de muco e cialadenite, tá? Porque acontece inflamação das glândulas à medida que a pessoa tem extravasamento de saliva, né? Então, que se origina a partir da ruptura do duto da glândula salivar e consequente derramamento de mucina para o interior dos tecidos moles, mucocele. No cisto do duto salivar acontece, pode acontecer ruptura do ducto? Pode, mas não é o principal. E essa saliva não se derrama, né, no interior dos tecidos moles, ele fica circunscrito no cisto, né? Então, num cisto, por exemplo, não aconteceria esse derramamento de mucina para o interior dos tecidos moles. Estomatologia. Com relação às características clínicas e sociodemográficas das mucoceles, rânulas e cistos do ducto salivar, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Essa é uma questão que no gabarito lá dos PDFs anteriores estava incorreto, tá? E está trocado agora está certo, tá? Então, a gente sabe que essa é uma questão que estava com o gabarito incorreto. Vamos para as afirmativas. Os mucoceles mostram predileção por pacientes jovens? Até aí tá certo. E localizam-se preferencialmente no ventre lingual? Não, né? Isso aí é lábio inferior. A2. As rânulas são fenômenos de extravasamento de muco, tá aí tá certo, que localizam-se preferencialmente na linha média, na linha lateral à linha média. Então é falsa. E terceiro, os cistos de ducto salivar são considerados cistos verdadeiros, revestidos por epitélio, estando associados à retenção de muco, tá? Então é verdadeiro a afirmativa 3. Mas a questão também de 2014 fala: o período de máxima suscetibilidade à infecção cariogênica é chamado de, né? E antes a gente aprendia muito na faculdade essas janelas de infectividade, né? Que quando a gente ficava com risco maior de ser contaminado, de ter uma infecção cariogênica. Hoje a gente sabe que a cárie é causada pelo consumo de açúcar, tá? Então a gente vai ficar suscetível a partir do momento que a gente consome a sacarose, tá? Hoje a gente não fala mais tanto dessas janelas de infectividade, que era quando nasce o primeiro dente, que é claro, você vai ter a colonização, quando irrompe os molares, que são sulcos, né, que antes não existiam, então muda um pouco a microflora. Então, quando a gente fala de janela de infectividade, a gente está falando de colonização bacteriana, hoje, tá? Antes se falava de infecção cariogênica. Então,
O nome disso era janela de infectividade, mas também está caindo em desuso por conta do conceito atual da cárie dentária. Questão 19, também de 2014. Também vocês vão ver que vou questionar esta questão. Ela fala o seguinte: com relação às abordagens preventivas contemporâneas empregadas no controle e prevenção da cárie dentária, assinale a opção que apresenta apenas medidas consideradas como sendo medidas de prevenção primária verdadeira, tá? Só que isso era baseado, em 2014, na cárie como uma doença infecto-contagiosa, tá? Então, a resposta correta dessa questão já seria a A, que ele fala controle dos níveis maternos de estreptococos do grupo mutans e controle dos contatos salivares frequentes entre mães e filho. Então, antes a gente falava que a mãe que contaminava, a mãe que assoprava comida, que beijava na boca. Assoprar comida, beijar na boca não deve acontecer por meio de infecções de outras doenças, né? Agora com Covid, então, de Covid, de qualquer outra doença, de gripes, resfriados comuns, todas as doenças que pode transmitir. Mas a cárie não se transmite, porque ela não é uma doença infecto-contagiosa, tá? Hoje o que a gente tem que controlar é a dieta da família, né? O que a gente sabe que passa de mãe para filho ou de pai para filho é a dieta, né? O que a gente é acostumado a comer na nossa casa. A contaminação a colonização pelos estreptococos do grupo mutans vai acontecer de qualquer forma, tá? Então, hoje, isso também está em desuso. Essa era a resposta correta, né? Que eu aprendi assim, já cheguei a ensinar assim quando eu lecionava na graduação, mas hoje a gente já se atualizou e a ciência está aí para isso, tá? Então, controle do consumo frequente de sacarose. Hoje essa seria a resposta. Como é que você previne cárie? Controlando a dieta, o consumo de sacarose, fazendo a higienização e usando flúor. Essas três formas, né? Principalmente, e é nessa ordem, né? Como diz o professor Jaime Cury, nessa ordem. Então, controle da dieta, higienização e fluoroterapia, tá? Então, esse hoje seria o mais correto. A C, controle da sacarose e redução da espessura de placa, também estaria correto. Então, aqui está correto, aqui está correto. A D, controle de contatos salivares. Hoje a gente não considera mais esses contatos salivares, tá? E sim, o controle da sacarose. Contatos salivares na E, também não usamos, tá? Fluoroterapia, sim. Então, hoje o correto seria dieta, controle da placa, né? Que seria o controle do biofilme, e fluoroterapia, tá? Então, essa questão também é uma questão que está antiquada.